Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Tem uma coisa que eu queria falar há alguns dias que tem a ver com algumas mensagens que eu recebo, não é nada muito concreto, assim, muito um assunto, sobre o tema é esse e tal, mas é uma coisa que me dá uma impressão que às vezes eu tenho que falar e não sei muito bem como, que é sobre como é que a gente faz para tentar um processo de amadurecimento, de modificação, de entendimento de si e tal. Como é que a gente faz para isso virar mudança e realmente alteração de quem a gente é e dos nossos padrões, sintomas e tal. E eu acho que isso é o mais difícil. Já fiz vários vídeos sobre isso aqui, lá atrás, inclusive. Eu acho que por que mudar é tão difícil, chama o vídeo. Da teoria à prática, distância entre a teoria e a prática, tem alguns vídeos desses. Eu fiquei pensando em outras coisas e eu queria falar com vocês rapidinho para ver o que vocês acham e ver se eu posso, se ajuda de algum jeito, tá? Especialmente sobre uma pessoa que me escreveu ontem uma coisa, tá bom? Então, ontem essa pessoa me escreveu num comentário, assim, só tô falando sobre ela porque foi ontem, mas tem algumas vezes que isso acontece. Assim, eu percebo tudo que eu tô fazendo, eu tô vendo tudo que tá acontecendo, mas eu não consigo alterar. Então eu me sinto como uma espécie de espectador da minha vida, vendo os meus padrões, vendo minhas maluquices todos se repetindo, meus sintomas todos, e eu não consigo mudar. Por que eu não consigo mudar? Que inferno isso? Como é que eu saio desse círculo vicioso que só me leva pra repetição mesmo e pra agora saber que eu tô fazendo isso, né? Eu fiquei ontem, aí fui conversar com a minha mãe, que tá aqui comigo nesse lugar que eu tô, que não tô em casa, né? E ela falando, cara, minha mãe é psicanalista, né? Mas da importância e aí falando da psicanálise, mas da importância que tem o processo de elaboração dos conteúdos, das coisas todas, na interlocução com outra pessoa. A importância do outro nesse processo, a importância dessa outra escuta que abre os conteúdos pra gente, ou junto com a gente, pelo menos. E às vezes a gente tem conexões que a gente acha que a gente sabe tudo, e eu me incluo nessa parada. A gente acha que a gente sabe tudo, mas tem conteúdos que a gente não consegue abrir ou desfazer, ou refazer a conexão. Porque foram coisas que foram cadeias fechadas desde lá de criancinha, primeira infância mesmo. Ou se a gente fosse falar de neurociência, estaria dizendo de padrões de impulsos elétricos que passam por aqui, porque ficou mais fácil passar por aqui, ficou mais fácil fazer esse caminho aqui, então ele repete esse padrão, ele repete esse padrão. Acho que inclusive o budismo, a ideia da meditação tem a ver com reconstruir esses mapas neurais, né? Eu já falei sobre isso aqui, mas e aí na ideia de processo terapêutico ou de psicanálise de alguma ordem, tem a função do outro, porque por mais que a gente ache que a gente percebe as coisas, tem uma série de conteúdos que a gente não consegue mesmo, porque eles estão a nossa maneira de perceber já foi fundada por essa estrutura que a gente está tentando mudar, percebe? Assim, é doido isso, assim, porque eu falo, mas eu percebo tudo. Não, você percebe o que a sua estrutura te permite perceber. E a gente só percebe o que o nosso mapeamento cerebral nos permite perceber, é óbvio, né? A gente não consegue ver o que a gente não vê, a gente não consegue pensar o que a gente não pensa. A gente pensa da maneira como a gente pensa. Se vocês fizerem esse exercício um dia de ler os comentários aí abaixo sobre os vídeos, vocês vão perceber como cada pessoa, isso é muito óbvio, mas estrutura o pensamento de um jeito. Eu não estou nem falando de opinião, estou falando de estrutura de pensamento mesmo. Cada um vai por um caminho. Então, existe a função do outro, gente. E aí estou falando do outro terapeuta, do outro interlocutor, clínico mesmo. Isso é uma coisa específica, né? Que é esse outro que vai ajudar a gente, ou estar junto com a gente no processo de reinauguração dessas cadeias. Que a gente poderia estar falando isso de um jeito muito concreto mesmo, de neurologia mesmo, de reinaugurar. Porque a psicanálise vai. Aí depende da psicanálise, da linha e tudo mais, mas. Ou se a gente poderia falar até de coaching, que eu acho um negócio que tem muitos problemas, assim, muitos. Poderia falar um dia sobre isso mais detidamente, mas porque eles estão tentando reinaugurar padrões, assim, a psicologia comportamental, que vai propor estímulos para cá, para lá, para ver como que você modifica os seus padrões de comportamento, te incentivando aí por esse caminho, por aquele, te ajudando nesse processo. Também está tentando mudar padrões, a gente está falando disso no final das contas. Mas eu defendo, e tem a ver talvez com ser filho da minha mãe, mas eu acho, tudo é bom, né? Fazer coisas é bom, mas quando você está nesse campo que eu percebo tudo, mas não consigo mudar, a gente tem um longo processo de interlocução com alguém ou com alguém. E a relação amorosa também ajuda muito nisso, virar pai, virar mãe, tudo isso, de que esse processo de interlocução te faça inaugurar cadeias que você não conseguia inaugurar, não é? E a gente está na ilusão de perceber tudo sobre a gente não sabe tudo sobre a gente. Eu vejo os padrões, mas eu vejo o que eu posso ver. Então, o outro, de novo, se faz fundamental, sabe? Pra gente poder pensar sobre a gente.
a presença do outro. Então, se você tem possibilidade aí na sua vida e tal, de buscar uma interlocução, e aí fala também para as pessoas que estão em sofrimento profundo, que muita gente me escreve, às vezes é até difícil isso mesmo, muita gente me escreve mal, assim, mal mesmo. E eu não sou terapeuta dessas pessoas, não sou, né? Mas eu tento ajudar. Mas se você puder buscar uma interlocução, faz sentido, sabe? Busque, porque a gente não dá conta sozinho da vida, na minha opinião. Muito difícil. A gente não dá conta sozinho das nossas loucuras. Muito difícil. A gente vai só dar um jeito de ser possível conviver com elas, assim, na melhor hipótese. Isolado é muito difícil de encarar a vida. E aí, falando nesse sentido terapêutico mesmo, de reinaugurar outros caminhos para os nossos sintomas, para os nossos padrões, né? Era isso, só queria falar isso hoje, porque isso foi me agoniando um pouco nos últimos dias. Vamos pedir ajuda para todo mundo que a gente puder, profissional ou não, para quem a gente puder pedir ajuda. Não custa. Ajuda, não quer pedir ajuda e falar, vem aqui comigo, não quer dizer que você seja incapaz, doente, quer dizer que você é uma pessoa. Quer dizer que você é uma pessoa, que você precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, de verdade mesmo, porque é complexa e a sua perspectiva é só uma. Você pode inaugurar outras perspectivas, entendeu? Descobrir outras maneiras de olhar o mundo e de olhar a si mesmo. A gente só tá aqui uma vez, né? Então por que a gente vai ficar tão amarrado no que a gente acha que é? Vamos descobrir coisas sobre a gente, né? Vamos tentar, vamos abrir. Até amanhã, gente. Obrigado. Até amanhã. Tchau.